Deus. Prontifique suas mãos para cá, para o altar, cabelo pastor. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Deus diante da tua presença. Meu Deus, está aí, Senhor, o teu servo, ó Pai, nessa noite. Que vai ser a qual, Jesus, boca de Deus para nossas vidas. Meu Deus, continua, Senhor, usando, ministrando. Meu Pai, enquanto Ele fala do teu amor, nós jogamos por terra todo mal, toda potestade, vai despedaçando todo jugo no mundo espiritual, Senhor, em nome de Jesus. Porque a tua palavra, Senhor, é uma espada que despeluça todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abre a mente no teu povo. Em nome de Jesus, Senhor amado, os ouvidos espirituais, para que venha compreender a tua palavra, Pai. Enquanto teu servo ministra, joga por terra, meu Deus, todo mundo me chama. Em nome de Jesus, que tenta roubar palavras, em nome de Jesus, Senhor, vai repreender sobre este lugar toda frieza, todo desânimo, toda potestade, toda nuvem negra. Meu Deus, em nome de Jesus, joga por terra. Enquanto teu filho ministra, vai derramando a tua graça, do teu renovo, da tua restauração, da tua cura, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa ele e usa para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Saúde cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 10, versículo 9. Desde já eu quero agradecer a Deus mais uma oportunidade na sua presença, poder fazer a exposição da sua palavra. Agradecer ao pastor Chico, Deus poderoso, pela confiança de nos ceder o culto, para fazer menção da palavra do Eterno. Spurgeon já dizia: não se preocupe com o que entra e sai da igreja, se preocupa com o que entra e sai do culto, porque é daqui que Deus governa a sua igreja, é daqui que Deus manda o melhor, a sua palavra. João 10,9 diz assim a palavra: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Aleluia. Pode tomar a vossa sede. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. aleluia, Jesus. Jesus está dizendo: eu sou a porta. Jesus está dizendo: eu sou a tua oportunidade nessa noite. João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele está dizendo que ele é o único acesso, a única porta que te liga a Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5, ele diz que é só o mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo justo. Em Atos 4,12, Pedro disse que não há outro nome dado entre os homens a qual importamos que devamos ser salvos. Glória a Deus. Só o nome de Jesus. Jesus aqui está dizendo: eu sou a porta, se alguém passar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Quero falar sobre porta nessa noite. A palavra porta, ela aparece 509 vezes na Bíblia, e ela tem conotação com oportunidade. Nós vemos que em Apocalipse 3,20, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa igreja de Laodiceia era uma igreja que estava satisfeita consigo mesma. Foi como o presbítero disse aqui: senão Jesus vai embora e a gente continua. Porque a igreja de Laodiceia tinha posto Jesus para fora da igreja. Ele estava batendo a porta e batendo, pedindo uma oportunidade. A igreja de Laodiceia era rica e abastada. Para todas as igrejas, Jesus tinha o mesmo refrão: eu sei as suas obras, e quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Das 7 igrejas da Ásia, somente 2 recebem elogio. A igreja de Esmina, porque ela dizia: eu sou pobre. Jesus dizia: tu és rica. E a igreja de Filadélfia dizia: eu sou fraco. E Jesus dizia: tu és forte, porque tu tens a mim. A igreja de Pérgamo dizia: nós não naufragamos na fé. Jesus dizia: mas vocês seguem a doutrina de Balaão. Aleluia. A igreja de Tiatira dizia: eu tenho amor,
Jesus dizia, mas não tem obra. A igreja de Éfeso dizia, eu tenho obra. Jesus dizia, mas não tem amor. A igreja de Sardes dizia, eu estou viva. Jesus dizia, tu estás morto. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, estava satisfeita consigo mesma e havia colocado Jesus para fora da igreja. Nós vemos que ali era uma cidade turística, onde tinha as fontes termais. De Éfeso, onde Paulo planta aquela igreja, se espalha o evangelho pela Ásia, e ali são fundadas 7 igrejas. E essa igreja, ela está ao lado de Colosso e Herápolis. Colosso via água fria, e Herápolis via água quente, por baixo do aqueduto. Elas se encontravam na cidade de Laodiceia e faziam as fontes termais. Era uma cidade turística. É por isso que Apocalipse 3,16, ele disse, tu não é frio como o mundo e nem é quente como na igreja. Então eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque ali havia as águas mornas, águas termais. Essa igreja havia um grande centro têxtil, mas essa igreja estava espiritualmente nua. Ali havia grandes centros bancários, mas essa igreja estava espiritualmente pobre. E ali havia o maior centro oftalmológico da época, mas a igreja estava espiritualmente cega. E ao invés de Jesus rejeitar essa igreja, ele oferece ouro, ele oferece veste e oferece colírio. Aleluia. Ele diz, é melhor que vocês comprem ouro provado por mim no fogo, e unjam os seus olhos com o colírio do céu, para que vejam. E eu vou te dar veste para que não apareça a tua nudez, Aleluia. a tua vergonha. Jesus tinha ouro para enriquecê-la, veste para cobri-la, e ele tinha colírio para abrir olho de crente. Nós vemos que Apocalipse 3,17, Jesus diz, tu és miserável, pobre, cega e nu. Mas Jesus não rejeita. Jesus estava batendo na porta da igreja e pedindo uma oportunidade. Ele estava dizendo, se você abrir, eu entro e muda a tua história. Aleluia. Aleluia. Se você abrir, eu entro e resolvo o teu problema. Porque Glória a quando você Deus. abre essa porta e fecha essa outra porta. Qual porta? Mateus 16:18. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia. 1 Coríntios 16, Paulo disse que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Você é a igreja do Senhor. E eu me quero falar sobre essas portas, porta de casa, porta de apartamento, porta de carro. É a senhora porta. 1 Pedro 4,17, ele disse que se o julgamento começa pela casa de Deus, aonde aparecerá o ímpio? Então eu quero falar de porta do céu aqui, nessa noite. Aleluia. Gênesis 28,17, a porta que Jacó viu. Em Gênesis 28,17 eu disse, quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta do céu. É porta do céu aqui nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em Apocalipse 4:1, depois dessas coisas, olhei para o céu e vi uma porta aberta, disse João em Apocalipse. Salmo 84:10, Davi diz que vale mais um dia nos atos do Senhor do que 1000 em qualquer outra parte. Davi preferia estar às portas da casa do Senhor. Aleluia. Assim como eu e você nessa noite. Aleluia. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós estamos aqui Aleluia. para adorar, para Glória a bendizer Deus. o nome santo do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz em Colossenses 4:3, Paulo dizia, oramos para que Deus nos abra a porta da palavra. Em Atos 14:27, Paulo diz que foi aberta a porta da fé para os gentios, mas há muitos adversários. Quando você se coloca na porta, quando você se coloca na brecha, se levanta muitos adversários. Aleluia. Ele disse em 1 Coríntios 16:9, que uma grande e eficaz porta se abriu, mas há muitos adversários. Glória a Deus. Porque o adversário quer tirá-lo da porta. O adversário quer tirá-lo da posição que você se encontra. É por isso que Jó 31:34, ele diz, trema eu perante uma grande multidão. O desprezo da minha família me apavora. Eu me calei e não saí da porta.
com tudo que já passou, ele não saiu da porta. Ele não saiu da posição. Ele não saiu da brecha. Aleluia. Segundo Reis 4,15, a Bíblia diz que a sunamita se pôs em pé na porta. Aleluia. Segundo Samuel 11,9, a Bíblia diz que Urias se deitou na porta. E Ruth 4,1, a Bíblia diz que Boaz se assentou na porta. Eu vejo gente deitada, sentada, em pé, mas na porta. Glória a Deus. Na brecha, na posição. Aleluia. 1 Coríntios 7,20, o texto diz que cada um fique na vocação que foi chamado. Aleluia. Porque o Senhor te chamou. Assim como foi lido aqui quando chamou Abraão, ele disse: anda na minha presença e ser uma bênção. O Senhor te chamou para ser uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Em Lucas 16:20, a Bíblia diz que havia um mendigo que jazia à porta do rio. Essa palavra jazia quer dizer esquecido. Havia um mendigo que jazia à porta do rio. E a Bíblia diz que os cães lambiam as suas chagas, mendigando, doente, mas à porta, na posição, na brecha. E a Bíblia diz que morre o rico e morre o pobre. Um foi levado para o seio de Abraão e outro foi levado para o Hades, mansão dos mortos. E esse rico, eu costumo chamá-lo de missionário morto, porque enquanto ele estava vivo, como eu e você, ele não fez missão. Mas quando ele viu que o inferno não é falácia, não é utopia, não é mentira, aí ele disse: manda ir lá na casa dos meus irmãos, dos meus pais, e avisa para eles, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Quando ele estava vivo, ele não falava do amor de Jesus, ele não anunciava. Depois de morto, ele queria fazer missão. Aleluia. Em Hebreus 13:12, a Bíblia diz que Jesus, para santificar o povo, sofreu fora da porta. Fora da porta você vai sofrer. Fora da posição você vai sofrer. Fora do teu chamado. Porque lugar de crente não é na porta. Aleluia. É na porta. Aleluia. Porque janela é lugar de morte, de murmuração, de fofoca. Crente não foi chamado para ficar na janela, foi chamado para ficar na porta, na brecha. Porque quando nós lemos Atos 20, o verso 9, a Bíblia diz que o sermão de Paulo se estendeu e Eutico caiu da janela, dormiu. Janela não é lugar para crente. Meu Deus. A Bíblia diz em 2 Samuel 6,16 que quando Davi se despiu diante da arca, porque Davi entendeu que ela era rei lá no palácio, que na frente de Deus todo mundo volta a ser criança. Ele se despiu das suas vestes e ele bailava e saltava na presença do Senhor. E a Bíblia diz que Mical 6,16 estava na janela e desprezou, murmurou. Porque janela é lugar de murmuração. Segundo Reis 9:30, a Bíblia diz que Jezabel estava na janela quando Jeú deu a ordem, e ali ela morreu. Porque Deus está te chamando para ficar na porta nessa noite. Deus está te chamando para você profetizar na porta. Aleluia. Em Apocalipse 3:8, ele diz: eis que pus uma porta aberta diante de ti. Tendo pouca força, não negaste o meu nome. Aleluia. E a porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha, Glória a Deus. porque ele tem a chave. Em Apocalipse 1:18, ele diz: eis que estive morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. A chave está na mão dele. Quando a Bíblia diz em Isaías 22:22, e colocaria a chave de Davi sobre o ombro dele. O que estava sobre o ombro dele? A cruz. A cruz é a chave que abre todas as portas. Aleluia. E Apocalipse 22:22, a Bíblia vai dizer que nós só vamos entrar pelas portas. É pelas portas. Glória a Deus. Bem-aventurado aquele que lava o sangue nas vestes do Cordeiro, porque só vai entrar na cidade pela porta. Aleluia. Aleluia, sim. Louvado seja o teu nome.
fechada. E a gente está fazendo campanha para Deus abrir a porta. A Bíblia diz em Gênesis 7,16 que Deus fechou, selou aquela porta por fora. Porque senão a água invadia e matava todo mundo. Às vezes Deus fecha uma porta para te dar um livramento. Aleluia. Segundo Reis, capítulo 4. A Bíblia diz que Eliseu mandou aquela mulher fechar a porta. Ele disse: entra na tua casa e fecha a porta. Porque Deus, ele pode fazer um milagre com a porta fechada. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ele diz: entra na tua casa e fecha a porta. Porque ninguém precisa saber o que está acontecendo dentro da tua casa. Aleluia. Mateus 6,6 ele diz: quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que vê. O texto não diz que ele ouve, o texto diz que ele vê. Porque o Salmo 139, o verso 4, a Bíblia diz que antes da palavra chegar na língua, o Senhor tudo conhece. Antes do Senhor te ouvir, ele já leu o teu coração. Ele sabe o que permeia, o que perpassa no coração de cada um. E às vezes as pessoas estão orando para Deus abrir a porta. Às vezes estamos orando por uma causa, porque nós estamos acostumados só com porta aberta e o sim de Deus. Eu estou orando esperando a resposta do Senhor, mas Deus já respondeu, é não. Mas a gente só sabe ouvir o sim. Deus fechou a porta, mas a gente só trabalha com porta aberta. Em Mateus 7,13, a Bíblia diz que existe uma porta larga e uma porta estreita. Um caminho largo e um caminho estreito. E muitos são os que passam por ele. Mateus 25,10, a Bíblia diz que chegou o esposo e fechou-se a porta. E a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Nós temos que aproveitar enquanto essa porta está aberta. A porta da graça, a porta da salvação. Aleluia. Porque em Tiago 5,9, a Bíblia diz que o juiz está às portas. Oh, aleluia. Em Êxodo 12:23, Deus disse para Moisés: passa o sangue na verga da porta, onde foi instituído a Páscoa. Êxodo 2:23, para passar o sangue na verga da porta, era para matar um cordeiro, passar o sangue na verga da porta, e a família ia comer esse cordeiro. Mas hoje trocaram o cordeiro pelo coelho e o sangue pelo chocolate. Meu Deus do céu. Porque o sangue nos causa repulsa, mas o chocolate é doce ao paladar. É isso que eles querem, o evangelho adocicado, que promete aquilo que Deus não promete, que adoça a boca deles. Então quando chega a Páscoa, a criança não lembra do sacrifício do cordeiro, ela lembra do coelho e do chocolate. Coelho nem bota ovo, que dirá de chocolate. Meu Deus. Em Números 12:5, a Bíblia diz que Deus chama Miriam e a porta, chama Miriam e Arão no particular, na porta. Deus desceu numa nuvem e disse para Miriam e Arão: vocês não deveram de falar a respeito do meu servo Moisés. Se tem profeta entre vocês, eu falo através do sonho, através de Urim e Tumim, de profetas, mas com Moisés eu falo face a face, como um amigo fala com o outro. Porque o ungido de Deus é problema de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. O ungido de Deus é problema de Deus. E Miriam ficou leprosa, e ela parou o avanço do povo de Deus. Porque a Bíblia diz que quando a nuvem se movia, o povo se movia. Quando a nuvem parava, o povo parava. E a nuvem ficou parada 7 dias. A nuvem se movia, o povo se movia. A nuvem parava,
o povo parava. Sabe o que é isso? Você não dá um passo sem o sinal do céu. Você está orando, espera o sinal. Espera o sinal. Porque Moisés, toda essa intimidade que ele tinha com Deus, foi por causa do erro. É por causa do erro. Ananias e Safira morreram por causa de uma mentira. E se esse tempo volta? Herodes foi comido de bicho porque não deu glória a Deus. E se esse tempo volta? Aleluia. E tem crente que o último glória que ele deu, o diabo ainda era menino. Faz tempo. Porque a glória é para ele. Aleluia. Aleluia. E ele com toda essa intimidade não entrou. A Bíblia chamou Moisés e Arão. Eles acabaram de sair da oração. Deus disse: vai lá, reúne o povo, fala a rocha, e eu vou dar água para o povo, e o meu nome vai ser glorificado. A Bíblia diz que Moisés acabou de sair da oração. Ele chegou lá e são 40 anos o povo murmurando. Eu vinha conversando com o diácono Giovanni que ser pastor não é fácil. Não é fácil. Moisés está há 40 anos, o povo murmurando. Ele acabou de sair da oração. A Bíblia diz que ele é ardendo em ira. Ele diz: rebeldes. Mas Deus não mandou ele chamar o povo de rebelde. A Bíblia diz que ele é ardendo em ira. Ele feriu a rocha 2 vezes. Aí Deus chama Moisés e Arão no particular. O que foi isso que vocês fizeram? Por que vocês não me glorificaram diante do povo? Aí imagina Moisés dizendo, conjecturando sem prejuízo às escrituras. Moisés dizendo: não, mas deu certo, Senhor. Saiu a água, o povo bebeu. Imagina Deus dizendo: tem muita coisa que está dando certo, mas está fora da minha vontade. Aleluia. Tem muita coisa que está dando certo, mas está na vontade do Eterno? Está de acordo com a Bíblia? O povo passa está de acordo com o céu. Aleluia. Apocalipse 22:14. Bem-aventurado aquele que lava as vestes no sangue do Cordeiro, porque só vai entrar na cidade pelas portas. Em Atos 3:2, que foi lido aqui, a Bíblia diz que eles traziam o coxo e os colocavam sentados numa porta formosa. Aleluia. Que nós vamos falar sobre porta hoje. E o colocava a porta formosa. E como foi lido aqui, às 3 horas da tarde, a hora 9, eles vão para orar. Ali passava o sacerdote. Ali era uma estratégia. Porque 1 de João 4,19, 4,20 diz que se eu digo que amo a Deus e odeio o meu irmão, como eu posso amar a Deus a quem eu não vejo e odiar o meu irmão a qual eu vejo? Então aquilo ali, colocar o coxo, o mendigo na porta do templo era estratégia. Quando as pessoas vão à igreja, elas estão mais quebrantadas, elas estão mais propensas à filantropia. Então ali passou sacerdote, passou levita. A Bíblia diz que 40 anos ele era colocado ali. E quando eles vão passando a hora da oração, a Bíblia diz que ele estende a mão, esperando receber esmola. E Pedro fita os olhos dele e diz: olhai para nós. Isso fere a nossa teologia. A gente fala: não olha para mim não, irmão, olha para Jesus. Mas Pedro diz: olha para nós. Será que você tem um olhar para nós? Segundo Reis 4,9, quando Eliseu passava, aquela mulher dizia: ali não é o santo homem de Deus. Quando eu e você tem passado, o que é que eles têm dito? Meu Deus. É forte, Deus. Aleluia. A Bíblia diz que o rei Uzias, ele fez, e quando eles faziam armas de guerra para jogar uma pedra, o rei Uzias fazia para jogar várias pedras. A Bíblia diz que Deus soprou o nome dele. Aonde ele ia, a fama chegava primeiro. A rainha de Sabá, ela veio de longe, porque ouviu falar da fama de Salomão. Qual é a minha fama e a tua fama que tem corrido por aí? Qual é a fama que tem corrido lá no céu? A Bíblia diz que Pedro estendeu a mão. O primeiro milagre da igreja primitiva foi levantar quem estava caído. Estendeu a mão. Ele não estendeu o dedo. Diaco Nanã, ele estendeu
a mão. E ele disse: eu não tenho prata nem ouro. Ele está dizendo: eu não tenho dinheiro, mas eu tenho autoridade. Aleluia. Hoje a igreja tem muita prata, muito ouro e pouca autoridade, pouco poder. É muita gente querendo a capa de Elias e pouca gente querendo a bacia e a toalha. É muita gente querendo poder e pouca gente querendo servir. Aleluia. É muita gente com o microfone na mão e pouca gente com a bacia e a toalha na mão. Aleluia. Marcos 10:45, a Bíblia diz que o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir. Jesus veio para servir. Tanto que em João 13:15 ele diz: eu vos dei exemplo. Eu vos dei exemplo. Porque em Lucas 9:46 ele veio discutir no caminho que era maior. Porque lavar o pé era a função do escravo mais humilde da casa. Então eles iam discutir no caminho quem ia lavar o pé um do outro. E quando chega no cenáculo, Jesus disse: vocês iam discutir, eles se calaram. A Bíblia diz que Jesus ele se cinge de uma bacia e uma toalha e começa a lavar o pé dos discípulos. E ele diz: eu vos dei exemplo. Jesus, sendo mestre e senhor, lavou o pé dos discípulos. Aleluia. E aquele homem, ele entra saltando e pulando. Ele achava que ia receber esmola, mas recebeu pernas novas. Glória a Deus. Porque Deus não vai dar aquilo que você Aleluia. quer, Deus vai dar aquilo que você precisa. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Se ele recebesse uma esmola, a vida dele não mudava. Mas Deus, ele é perito em mudar a vida de alguém. Aleluia. Deus. Aleluia. Em Atos 3:4 ele diz: olhai para nós. Mas em Atos 3:12 ele diz: por que vocês estão olhando tanto para nós? Porque quando ele entra no templo, todos o reconheceram, saltando e pulando dentro do templo, todos os olhares voltaram para Pedro e João. E aí eles que em Atos 3:4 disseram: olhai para nós. Em Atos 3:12 ele diz: por que vocês estão olhando para nós? Porque tem horas que você tem que assumir a responsabilidade. Aleluia. Agora quando Deus opera, aí você sai de cena. Aí você fala igual João 3:30: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Em Atos 3:9, 1 Coríntios 3:9, Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. Em Marcos 16:20, cooperando eles o Senhor. Tem hora que Deus opera e você coopera, e tem hora que você opera e Deus coopera. Nós somos cooperadores de Deus. A Bíblia diz em Atos 12:10 que abriu-se uma porta de ferro. Porque Atos 12:5 a Bíblia diz que Pedro estava preso e a igreja fazia contínua oração a Deus. Aí o anjo foi buscar Pedro, mas a oração foi buscar o anjo. A tua oração vai buscar a tua resposta. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu creio. Em Mateus 7:7 a Bíblia diz: pedir, buscar e bater. Você pede, não encontrou, não recebeu, busca, não encontrou, bate, que está do outro lado da porta. Glória a Deus. Jesus está nos ensinando a perseverar. Porque orar é fácil, difícil é crer. A igreja está reunida orando, e Pedro está batendo na porta. Porque Deus trabalha no de repente. Deus não trabalha no teu tempo. E Rode vai olhar, e ela volta e diz: é Pedro. E a igreja está reunida orando, mas está acreditando? Se você está fora de si. Nós precisamos crer. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Porque Romanos 4,17, o apóstolo Paulo disse que Deus chama as coisas que não são como se já fossem, e traz à existência aquilo que ainda não existe. Aleluia, Jesus.
Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradá-lo. Aleluia. Em Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos. Deus não quer que você goste do culto, Ele quer que você entenda. Pela fé entendemos. Em Atos 16:26, a Bíblia diz que de repente veio um tão grande terremoto que todas as portas da cadeia foram abertas. Geralmente o epicentro, que é o lugar mais forte do terremoto, é a morte. Nesse terremoto houve vida. Deus salvou a vida do carcereiro. O carcereiro que pegou Paulo e Silas, assolapou, machucou, chicoteou, prendeu os pés deles no tronco. Aí quando Deus enviou o terremoto, a Bíblia diz que o terremoto acordou o carcereiro. Terremoto de Deus vai acordar alguém lá na tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Glória. E ele vem, vendo que todas as portas estavam abertas, ele pega a espada para se matar. Porque na cultura, se o preso fugisse, quem pagava era o carcereiro. E ele pega a espada para se matar e Paulo diz: ei, estamos todos aqui. E a Bíblia diz que ele todo tremo se prostra diante de Paulo e Silas e diz: senhores, agora é senhores. E quando Deus envia a resposta, aí a visão muda. Aí ele diz: senhores, o que eu faço para me salvar? Aí ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não é pelo fato de você crer que a tua família vai ser salva, porque filho de crente não é evento de Deus. Ele precisa ter encontro também. Ele precisa descer também. Glória. E a Bíblia diz que ele pega Paulo e Silas e leva para casa, porque eles estavam presos, machucados, sangrando. Mas a Bíblia diz que eles cantavam e oravam, e os outros presos os escutavam. Tá doendo, Paulo? Tá, vamos orar. Tá doendo, Silas? Tá, vamos louvar. Aleluia. Porque às vezes o louvor ele vem temperado com lágrimas. Leva para casa, os põe à mesa, dá comida. A Bíblia diz que o carcereiro lava os vergões, e eles são batizados e salvos. Porque o diabo ele não tem medo de gravar, de microfone, de terno, de cabelão, de saia grande. Ele tem medo de um homem e de uma mulher carregado na oração e no jejum. Aleluia. Ninguém detém um homem carregado na oração e no jejum. Glória. Glória a Deus. Esther capítulo 2, versículo 2. A Bíblia diz que Mardoqueu se assentava à porta do rei e ouviu quando Bigtã e Teres tramou para matar o rei, e o denunciou. Porque quem fica na porta descobre o segredo. Aleluia. Ele estava na porta e ele ouviu quando Bigtã e Teres tramaram para matar o rei, e ele denunciou. Nós vemos que Rebeca estava na porta e ouviu, na porta da tenda, e ouviu quando Isaac queria abençoar Esaú. Porque quem fica na porta descobre o segredo. Aleluia. Foi falado aqui de Jacó, e Rebeca diz: Jacó, entra e recebe a bênção. Ele disse: não, mas meu irmão é peludo. Esaú significa peludo. Ela disse: deixa comigo. Ela coloca a pele de cabrito e diz: entra e recebe a bênção no lugar do teu irmão. Jacó entra. O pai dele já estava cego, avançado em idade, e ele diz: oi pai, sou eu. Isaac diz: é você, Esaú? Ele diz: sou eu, pai. Esaú: ué, mas a voz é de Jacó? Não, sou eu, pai. Esaú: mas a voz é de Jacó. Chega perto para eu apalpar. Aí ele apalpa: é você mesmo, meu filho? Sou eu. Ele tem crente que é assim. Na frente da esposa ele é Esaú, na frente do pastor ele é Esaú, no trabalho ele é Esaú. Mas Deus sabe que ele é Jacó. Meu Deus. Porque de Deus ninguém esconde. Meu Deus. É. É forte demais. Aleluia. É por isso que quando o anjo encontra com Jacó, o anjo pergunta para ele: como é teu nome?
Ele vai mentir de novo? Porque pro pai dele ele disse que era Esaú. Que precisa ter uma mudança no ponto nefrálgico da nossa vida. Porque só quem troca de pele é cobra. Tem que ter mudança no caráter. Em Êxodo 2,12, e eu vinha conversando com o diabo de Jeová no carro, em Êxodo 2,12 a Bíblia diz que Moisés mata um homem em terra na areia. Mas em Números 12,3, ele é o homem mais manso da terra. Mudança de caráter. Isso é batismo de fogo. Mudança de caráter. Mudar de dentro para fora. Não posso dar glória a Deus aqui e falar palavrão lá em casa. Não posso dar glória a Deus aqui e falar palavrão no serviço. Precisa ter mudança. É forte demais. E Rebeca, ela quer dar uma ajudinha para Deus. Porque tem muita gente querendo ajudar Deus a trabalhar. As crianças brincavam no ventre, e ela perguntou para Deus: por que eu sou assim? Ela disse: o maior servirá o menor. Aí ela quer dar uma ajudinha. Aleluia. Porque se Rebeca não está na porta, Jacó não recebe a bênção. Se Jacó não recebe a bênção, ele não foge para a casa de Labão. Se ele não foge para a casa de Labão, ele não conhece uma mulher chamada Leia. Se ele não conhece uma mulher chamada Leia, ele não gera um quarto filho chamado Judá. Se não tem Judá, não tem Pérez. Se não nasce Pérez, não nasce Esrom. Se não nasce Esrom, não nasce Arni. Se não tem Arni, não tem Admi. Se não tem Admi, não tem Aminadab. Aleluia, Deus. Se não tem Aminadab, não tem Nasson. Aleluia. Se não tem Nasson, não tem Salmão. Se não tem Salmão, não tem Boaz. Se não tem Boaz, não tem Obed. Se não tem Obed, não tem Jessé. Se não tem Jessé, não tem Davi. Se Aleluia. não tem Davi, não tem promessa. Aleluia. Se não tem promessa, não tem virgem. Se não tem virgem, não tem anjo. Se não tem anjo, não tem promessa. Aleluia. Jesus não vem. Se não tem Jesus, não tem cruz. Se não tem cruz, o Espírito Santo não vem. Porque ele disse: se eu for, o Espírito Santo virá. Aleluia. Mas graças a Deus, um dia alguém estava na porta. Aleluia. Fica na porta. Fica na brecha. Fica na posição. Lugar de crente é na porta. Lugar de crente é na posição. Graças a Deus, um dia alguém estava na porta. Glória a Deus. Rebeca estava na porta. Mardoqueu estava na porta. 4 anos depois, porque Deus não deve nada a seu ninguém. A Bíblia diz que Mardoqueu está dormindo e o rei está com insônia. Porque até quando você está dormindo, Deus está trabalhando a teu favor. Aleluia. E ele vai até os anais e ele procura e lá ele acha. E ele diz: o que eu fiz a esse homem que salvou a minha vida? Nada. Quem está no pátio? Amã, fazendo a forca. E ele diz: Amã, o que eu devo fazer ao homem que eu devo exaltar? Glória a E Deus. ele diz: ele pensou: quem é o que o rei quer exaltar senão a mim? Porque quando é bênção é para mim, quando é cajado é para o irmão. Aleluia. Aí quando Deus mandou a palavra apimentada, a gente fala: ah, irmã fulana não veio hoje. Não, mas não é para ela, porque Deus só fala porque está presente. Aleluia. Aí o Amã falou: é para mim, bênção. É para mim. Coloca o cavalo do rei, a coroa do rei, a roupa do rei, manda anunciar. E ele diz: então faz isso com Mardoqueu. Porque quando é bênção é para mim, quando é cajado é para o outro. Aleluia. Natan disse: Davi, o homem tinha 100, o outro só tinha uma. O viajante, ele chegou, aquela cordeirinha dormia com ele, vivia com ele, era a única que ele tinha, era da família. O homem tomou e matou. O que esse homem merece, Davi? Davi disse: esse homem merece a morte. Ele falou: esse homem é você. Aí não precisa mais morrer, porque a gente sempre dá uma sentença para o outro. Mas nós vamos nos colocar na porta. Aleluia. Quando Tamar cansou de esperar a promessa do sogro Judá, ela se disfarçou. Quando ele passou, ela se deitou com ele.
Quando ele voltou, disseram: a tua nora está grávida. Ele disse: traz, vamos apedrejar e queimá-la. Qual é o homem que você se deitou? Ele disse: é o dono desse lenço, desse selo e desse cajado. Aí não precisa mais morrer. Por isso 1 Tessalonicenses 4,4 diz que cada um cuida do seu vaso. Como santificar a Deus? Aleluia. O ungido do Senhor é problema do Senhor. Mas que nós vamos continuar na porta, na brecha e na posição. Para que o Senhor venha, aleluia, continuar falando conosco. Amém, amado? Tem um canal no YouTube. Glória a Deus. Essa mensagem vai subir. Depois eu mando o link para o pastor compartilhar para quem não tem. Se você escrever lá no YouTube, Wellington Caetano de Holanda, tá minha foto, a foto da minha esposa. Essa mensagem vai subir. Lá você pode ouvi-la de novo. E tem outras mensagens lá. E assim eu quero agradecer a pastora Paloma, pastor Givanildo, cantor Ari, Diabo Giovanni que me acompanha. Cantor Ari, ele não matou um passarinho não, ele matou um polícia. O pastor é advogado, vai ser o meu advogado. E Deus fez um milagre na vida desse homem. Deus falou: cuida dele para mim. E aonde eu vou pregar, eu levo o Ari para cantar, para exaltar o nome do Senhor e contar o que Deus fez na vida dele. Aleluia. Condenado a 30, o 7 fugiu. Não custou nada. Porque Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus é Deus e fora dele não há outro. Eu creio. Amém? Assim eu quero agradecer a Glória a oportunidade. Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos nos colocar sobre os nossos pés, meus irmãos. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus.